Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez com o nosso curso de Bioquímica de Biomoléculas. Hoje nós vamos trabalhar com proteínas no que diz respeito aos tipos, estrutura, função, evolução e não perdendo a visão da termodinâmica. Eu sou o professor Wesley e vamos para mais um curso de Bioquímica de Biomoléculas. Antes de começarmos o curso, eu peço a vocês que entrem no nosso canal no YouTube, Biologando com o Professor, com o Prof. Wesley Santana. Se inscreve lá no canal, aperta no sininho para você receber notificações de outras aulas que virão por aí. Você também pode entrar no Instagram, Prof. Wesley Santana, e lá vai ter um link que vai lhe direcionar para o grupo do WhatsApp que estão fazendo esse curso, porque lá nós tiramos dúvidas a respeito das aulas anteriores, tá? Esse curso também tem possibilidade de lhe dar direito a certificado reconhecido nacionalmente, né, de cursos livres, que pode ser utilizado para abonar horas extracurriculares na universidade e também serve para títulos, né, para o seu currículo. Então vamos falar de proteínas, tá? Aula passada nós falamos de aminoácidos e peptídeos, agora nós vamos trabalhar com as proteínas propriamente dita. Então, falando de proteínas, eu quero começar então a falar com vocês a respeito de proteínas o seguinte: as proteínas são os componentes celulares mais importantes da célula em termos de forma e função, porque existem vários tipos de proteínas e elas se diferenciam evidentemente quanto à sua forma, lhe dando também a possibilidade de ter diferentes funções. Assim, falando das funções das proteínas, vamos facilitar. Só existe basicamente, gente, dois tipos de funções das proteínas. Ou a proteína tem função estrutural, ou a proteína tem função dinâmica. Então só existem dois tipos. Evidentemente que dentro da função estrutural, é uma função que vai dar estrutura às células, de uma forma geral, ou ao organismo, tá? Porque ela está envolvida em arquitetura de formação dessas estruturas. E essa função estrutural eu posso passar aqui para vocês, a primeira, a exemplo de uma função estrutural, o citoesqueleto, que se encontra nas células eucarióticas. O citoesqueleto, que é como se fosse um esqueleto interno da célula, que organiza e dá forma à célula, ele é formado de proteínas, e essas proteínas têm função puramente estrutural. Está estruturando a célula. Aqui eu tenho uma foto de microscopia de fluorescência, né, mostrando o citoesqueleto de uma célula cariótica. Tá? Bem bacana essa foto aqui. Outra função estrutural, nós temos aí o colágeno. O colágeno está distribuído em várias partes do nosso corpo, seja ele nas unhas, ossos, cartilagem, derme, tecido conjuntivo propriamente dito, pele, pelo. Então ele tem uma função muito estrutural, estruturando quem? Essas partes do nosso corpo. Também, função estrutural, eu tenho outra proteína, a elastina, que se encontra onde, Wesley? Na pele. Ela que vai dar firmeza à nossa pele junto com quem? Com outra proteína de função estrutural, que é o colágeno. Nós também temos funções estruturais um pouco mais molecular. Se você pega uma membrana plasmática, seja ela de procarioto ou eucarioto, vamos falar principalmente de eucarioto. Lá nessa membrana, que é um mosaico fluido, existem vários tipos de proteínas intercaladas nesses fosfolipídios da membrana, transmembranárias ou periféricas, que têm função estrutural. Aqui eu tenho um canal de uma proteína que permite a entrada de quem? De carboidrato. Sua função ali é estrutural, né? E de uma certa forma também função dinâmica. Funções agora dinâmica das proteínas. Quais são essas proteínas que têm funções dinâmicas? Pelo nome já dá ideia de quê, gente? De dinamismo, não é? Uma delas bem importante é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína com função dinâmica, tá? Porque ela está envolvida em levar oxigênio e trazer transformar o gás carbônico em iocarbonato nas hemácias propriamente dito, né? Então, essa dinâmica desses gases, quem faz esse trabalho é uma proteína chamada hemoglobina, bem como a mioglobina. Uma proteína de função estrutural muito conhecida são as enzimas.
catalisadores biológicos, eles aumentam a velocidade das reações, tá, dentro da célula ou na luz de algum órgão, e a sua função é pura e tão somente dinâmica. Outra função dinâmica, falando de novo da membrana plasmática. Na membrana plasmática existem algumas proteínas ou enzimas, como nesse caso a proteína G, que nós vamos falar muito dela no nosso próximo módulo, que é o curso de metabolismo, regulação e integração metabólica, e ela faz parte do grupo das proteínas dinâmica. Por quê? Porque ela está envolvida em algum processo de reação. Outra de função dinâmica são os anticorpos, as imunoglobulinas. As imunoglobulinas formadas de proteínas, né? E essa proteína, então, tem função dinâmica. Então, estou provando aqui que as proteínas são componentes celulares mais importantes quanto à sua forma e à sua função. Aqui eu tenho os interferons, que são mediadores químicos, formados evidentemente de proteínas, que de uma certa forma, falando de uma forma geral, ele consegue regular o nosso metabolismo. Ele consegue permitir uma comunicação entre a imunidade natural e a imunidade específica. E também permite uma comunicação melhor entre a imunidade específica adquirida. Outra função dinâmica, alguns hormônios, como exemplo, a insulina. A insulina, que tem o papel responsável em controlar o açúcar, a glicose no sangue, tá? Tem função dinâmica. Temos também as proteínas de contração muscular. Essas proteínas de contração muscular, como vocês estão vendo aqui, ó, no músculo, aí se você pegar uma miofibrila aqui e abrir, você vai ter o sarcômero. No sarcômero tem várias proteínas actinas e miosinas que auxiliam na contração muscular. E estas proteínas que vocês veem aqui têm a função dinâmica. Vamos agora partir para o mundo da biologia molecular, expressão gênica. Olha que bonito. Aqui eu tenho uma sequência genética, tá, de DNA, uma sequência genética de DNA, no qual vai fazer uma transcrição em RNA. Quando o DNA é usado para fazer transcrição, para produzir um RNA, para isso ocorrer, tem que existir uma RNA polimerase que se liga a um promotor, que é o início, vamos dizer, do gene, que vai dizer, olha, a partir daqui eu tenho um gene, você pode transcrever. Então a RNA polimerase se liga nesse promotor, tá? E ela sozinha, como a gente vê nos livros de ensino médio, não funciona não. Isso não é verdade. Eu tenho uma proteína aqui gigante, mas para ela funcionar, se você olhar aqui em cores diferentes, outras proteínas têm que se ligar a ela, fazendo o processo de transcrição ocorrer. E isso aqui eu tenho um complexo proteico com função dinâmica. Eu tenho aqui no final proteínas reguladoras, que vai dizer, olha, a partir daqui não precisa transcrever mais, o gene só vai até aqui. Então todas essas proteínas, seja regulador no final ou no início, não deixa de ser proteínas de funções dinâmicas. Assim, vamos entender um pouco da formação da estrutura das proteínas. Aula passada que eu falei de aminoácidos e peptídeos, nós já falamos um pouco de como essas proteínas são polimerizadas. Mas eu vou fazer uma revisão bem rápida a respeito disso. As proteínas são formadas de quê? Nós vimos lá na outra aula de aminoácidos. Tudo bem? E o que é um aminoácido? Como é que eu reconheço? Lembra lá da outra aula? Tem que ter um grupo amina, que pode ser NH2 ou NH3, depende do pH que ele se encontra, que nós já falamos na aula passada. E tem que ter um grupo carboxila, que pode estar protonado ou desprotonado, dependendo do pH que se encontra. Por quê? Cada uma dessas funções orgânicas tem um pKa, que vai me dizer o quê? A possibilidade de doar hidrogênio ou não. Esses dois grupos funcionais, ele está ligado a um carbono alfa, e esse carbono alfa está ligado a um radical. Radical esse que diferencia um aminoácido do outro. Mas qualquer aminoácido no mundo que nós conhecemos tem que ter um grupo carboxila, um grupo amina, um radical que o diferencia de outros aminoácidos. Como o carbono faz 4 ligações, estabiliza com hidrogênio. Então, eu tenho 2 aminoácidos e eles têm que se ligar para polimerizar, para começar a construção da proteína. Então a proteína nada mais é do que a união de vários aminoácidos, tá? Formando uma chamada cadeia polipeptídica. E como é que ocorre isso, Wesley? Se você for na tabela periódica, você vai ver que o nitrogênio
Ele é da família 5A. Logo, pela regra do octeto, ele precisa de 3 ligações para se estabilizar. 2 com hidrogênio e 1 com carbono. Estabilizado. Mas sobrou um par de elétron aqui, ó, que não se liga com ninguém. Esse par de elétron faz com que ele se torne nucleofílico. Por ele se tornar nucleofílico, ele tem possibilidade de fazer ataque nucleofílico. Como um ataque, Wesley? Porque ele é uma base de Lewis e consegue fazer esse trabalho. O carbono, por sua vez, como está ligado com 2 oxigênios, e o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, os pares de elétrons compartilhados estão mais próximos do oxigênio, deixando o carbono com a carga levemente positiva. E tendo carga levemente positiva, ele passa a ser um carbono eletrofílico. Então ocorre o seguinte: par de elétron faz um ataque nucleofílico diretamente no eletrofílico, que é quem? O carbono. Ou seja, nada mais é do que uma reação de uma base de Lewis com um ácido de Lewis. Por que ácido? Porque a gente está recebendo um par de elétrons. Nessa reação, há essa quebra, conserva essa carbonila, olha ela aqui, ó, conserva o nitrogênio, e o nitrogênio passa a ser ligado diretamente com o carbono, liberando uma molécula de água. Em química orgânica, nós falamos que é uma reação de condensação. É uma reação de síntese com desidratação. Nesse momento, agora eu tenho um peptídeo com uma ligação peptídica. Esta ligação peptídica, é interessante deixar claro, como tem a dupla ligação aqui, ela fica fazendo ressonância, ó. Então essa região é uma região extremamente rígida, não tem possibilidade de ocorrer, ó, digamos que eu tenho uma ligação aqui, ó, ocorrer, nesse caso, movimento entre carbono e nitrogênio. É tanto que eu mostro aqui, ó, o que é permitido nessa cadeia polipeptídica ocorrer esse movimento de ligações, né? Só é permitido entre nitrogênio e carbono alfa, que é a ligação Φ, e entre carbono alfa e o carbono subsequente, que é o psi. Já entre a ligação peptídica, ó, não é permitido. Então, um plano rígido. Então, veja, uma cadeia polipeptídica, quando você tem aqui, essa cadeia polipeptídica permite movimentos entre os átomos? Sim. Entre as ligações? Sim. Mas é limitado, só essas duas regiões. E vamos deixar claro, gente, ó, eu não quero ninguém aqui mais falando assim, ó, ah, aqui é um aminoácido, aqui é outro. Você pode falar de uma forma geral, mas não é adequado. Quer ver por quê? Na realidade, o que acontece? Isso é aminoácido, grupo amina e grupo carboxila e grupo amina. Agora aqui já não é mais chamado aminoácido, mas é cada um resíduo de aminoácido. Por que resíduo, Wesley? Olha, gente, veja o que acontece. Daqui para aqui, ó, isso aqui eu tenho agora grupo carboxila, não. Eu tenho um grupo que é agora amida. Então a ligação do grupo carboxila com amina vira uma função orgânica amida. Então eu tenho um resíduo de aminoácido aqui em R1, resíduo de aminoácido em R2. Na cadeia polipeptídica, então, o que eu tenho são vários resíduos de aminoácidos que vão constituir a proteína funcional. Aqui só mostrando o movimento da ligação Φ e Psi. Aqui na ligação peptídica não é permitida. Tá? E há também uma possibilidade, por exemplo, do oxigênio, né, com o hidrogênio aqui, uma repulsão. Por quê? Tem uma nuvem eletrônica aqui e essa repulsão eletrostática também é importante e contribui no enovelamento da proteína, como nós vamos ver na frente. Seguindo então com a nossa aula. Veja, a sequência de aminoácidos ou de resíduos de aminoácidos determinam a estrutura espacial da proteína. O que é que você quer falar com isso, Wesley? Vamos bem com calma. Olha como é simples. Aqui eu tenho uma estrutura, uma cadeia polipeptídica de resíduos de aminoácidos, que é uma estrutura primária. Não é funcional, não é uma proteína funcional ainda. Ela tem que passar para um plano de enovelamento bidimensional, que nós vamos explicar no instante, que é uma estrutura secundária. Que ainda esse arranjo espacial não é funcional, mas é uma estrutura regular. E na sequência, ela se novela, como se fosse um cabo de telefone, assumindo a estrutura terciária. E o que é uma estrutura terciária? Que nós vamos ver lá na frente com mais calma. É uma estrutura espacial tridimensional, onde eu já tenho aqui uma proteína funcional. Veja, então daqui primária para terciária ocorreu o quê? Um enovelamento. E esse novelamento ocorreu por quê e como, Wesley? Nós vamos ver na instante. Veja, terciária já é funcional e algumas, para ser funcional, precisa adquirir uma estrutura quaternária, como nós vimos lá o complexo de transcrição, uma estrutura quaternária ali, tá? Então lembra da nossa ideia ali, a sequência de aminoácidos vai determinar o tipo de proteína. Por quê, Wesley? É simples, gente. Aqui eu tenho uma cadeia polipeptídica.
Veja que nesse resíduo de aminoácido eu tenho quem? Uma hidroxila no grupo R. Aqui eu também tenho outra hidroxila. Aqui eu tenho só um grupo metil. Aqui eu tenho um grupo extremamente apolar também. Vocês estão vendo que essa sequência aqui, na hora do enovelamento de uma estrutura primária para passar a secundária, há possibilidade dessa hidroxila fazer ponte de hidrogênio com essa. Já esses dois que é apolar começam a interagir. Agora imagina você se esse apolar viesse aqui primeiro e essa hidroxila por último. Você acha que na hora de enovelar ocorreria essa ponte de hidrogênio de novo? Dificilmente. E isso modificaria quem? A estrutura final terciária da proteína. Cada proteína vai ter uma estrutura específica para uma funcionalidade também específica. Traduzindo, olha como é simples. Aqui eu tenho uma cadeia polipeptídica. Aqui tem um aminoácido que permitiu fazer uma ponte, uma ligação iônica com o aminoácido que se encontra aqui. Agora imagina você se não tivesse esse aminoácido aqui. Essa conseguiria interagir? Não. Se não conseguiria interagir, essa volta não existiria. Aqui também essa volta está existindo porque eu tenho dois aminoácidos com radicais apolares que permitem a interação. Se ele não estivesse aqui, essa volta também seria diferente. Bem como está aqui, fazendo ponte de hidrogênio entre dois aminoácidos. Então o que eu quero falar a vocês é que uma estrutura primária para se tornar terciária, ela tem que fazer muita ponte de hidrogênio, interação hidrofóbica e interação iônica, que nós vamos ver na instante isso. E isso vai determinar a estrutura terciária, como ela vai estar enroladinha. Então digamos que esteja uma mutação na genética, que esse aminoácido não seria aqui, seria aqui. Provavelmente essa estrutura seria perdida. Imagine se fosse uma enzima com essa estrutura perdida, poderia atingir diretamente o sítio catalítico e a enzima perderia a função. Então, olha, acompanha comigo. Aqui eu tenho uma cadeia polipeptídica, tá vendo? Eu tenho cada um tipo de aminoácido. Uma troca de um aminoácido aqui, gente, poderia causar uma perturbação naquela região, sei lá, nessa região aqui, e a interação não poderia ser mais como era antes. E aí perdia então aquela estrutura que às vezes é importante para a proteína. Por isso que eu falei que a sequência de aminoácido determina a estrutura final de uma proteína. Vamos dar um exemplo. Lembra lá do anemia falciforme? A anemia falciforme foi uma troca só de um aminoácido. Era um aminoácido polar por um aminoácido polar por um aminoácido apolar. E isso fez com que perturbasse aquela região de enovelamento e gerou uma proteína que não é tão funcional e não captura muito bem quem? O oxigênio. Então eu posso falar, categoricamente, a organização espacial de uma proteína é resultado dos tipos de aminoácidos e de como eles estão dispostos um em relação aos outros. Determina o tipo de interação também da cadeia dos aminoácidos, na cadeia lateral dos aminoácidos. Determina também a sequência de aminoácidos, a carga, o volume da proteína. Determina a reatividade. Como assim, Wesley? Poxa, a região que eu tenho muito aminoácido apolar, provavelmente ela vai estar dentro, no centro, ela vai se novelar dentro da proteína, se escondendo da água, pela termodinâmica que nós já estudamos. Já as polares, vão ficar na região mais o que? Externa da proteína. Então, determina o enovelamento da cadeia polipeptídica até chegar a uma proteína estrutural funcional, que nós chamamos de estrutura nativa. Uma estrutura secundária não é nativa ainda, não forma uma proteína funcional. Uma terciária pode já formar uma proteína funcional. E a quaternária? Porque algumas proteínas precisam se integrar, né? Duas ou mais, para se tornar uma estrutura funcional. Ah, não posso esquecer aqui, gente, ó. Como é que eu leio uma cadeia polipeptídica, Wesley? Sempre é assim, viu, gente? Grupo amina para o grupo carboxila. Sempre é lido assim. Se eu pegar agora, gente, esse aminoácido, digamos que agora eu faço o seguinte, ó. Vire. E digamos que esse grupo carboxila, agora como está lá, ele vai passar a ter esse aminoácido grupo amina. O que é que eu quero falar? Vamos lá. Eu não tenho essa sequenciazinha? Digamos que ela seja agora o contrário. Esse rapazinho aqui vai estar aqui, mas no lugar do grupo carboxila ele tem um grupo amina. E esse aminoácido que tem essa hidroxila está aqui no final. Eu tenho então no lugar do grupo amina, aqui eu tenho um grupo carboxila. É a mesma cadeia polipeptídica, é a mesma proteína? Não! Por que não, Wesley? Porque essa aminoácido que está aqui, ele começava aqui ó, com grupo amina, não é isso? Lá ele vai estar com grupo o quê? Carboxila. Esse estava com grupo carboxila, lá ele vai estar com grupo amina. Então não é o mesmo. Não a mesma cadeia polipeptídica. E a leitura de uma cadeia polipeptídica sempre é do grupo amina para o grupo carboxila.
psila, tá? Tudo bem até aí, gente? Vamos então seguindo a nossa aula.